Capítulo 59. Segunda evolução de Ocean. Alexander tentou desesperadamente se acalmar após o pedido de Diana, pois podia sentir que o pedido não era de natureza sexual. Ela apenas devia se sentir melhor dormindo perto dele do que com estranhos. O problema era que sua mente também processou que Diana provavelmente não rejeitaria um avanço dele. E apesar da descrição mental de a filhote grande a que Alexander fez dela, ele não podia negar que Diana era linda. Diana tinha 16 anos, o que significaria que ela teria cerca de 27 anos se estivesse na Terra. Ou seja, ela era mais velha que ele, e tinha um corpo de 19 a 21 anos que acabará de amadurecer. Mas Alexander sabia que ainda havia diferenças gritantes entre eles, como diferenças de conhecimento, objetivos de vida, princípios, segredos, ou mesmo a compreensão da existência de um ciclo hormonal e suas implicações. O último podia parecer menor, mas era uma diferença avassaladora, ainda mais quando se está em uma fase de desenvolvimento, pois pode tornar a pessoa temperamental e impulsiva. Alexander sabia muito bem que a impulsividade impulsionada pelos hormônios pode atrapalhar o julgamento de uma pessoa. Ele quase envenenou Stella e Mark num acesso de raiva, mesmo sabendo que isso lhe causaria problemas. Ao recuperar o juízo e perceber que Diana ainda esperava por sua resposta, Alexander considerou seu pedido e decidiu aceitar. Você pode ficar. Mas não conte a ninguém o que acontece aqui, respondeu Alexander. Mas após deliberação, ele percebeu a dubiedade de suas palavras e explicou: estou me referindo à evolução de Ocean. Não fale para ninguém sobre o que acontecerá na evolução dela. As primeiras palavras de Alexander jogaram Diana em um turbilhão de emoções com as quais ela não sabia como lidar. Mas, inesperadamente, a explicação dele para eliminar a ambiguidade deixou os sentimentos dela ainda mais confusos. Diana só conseguiu processar as informações que recebeu depois de se acalmar por algum tempo. Espere. Ocean irá evoluir? Sim. Mas você não precisa se preocupar, tranquilizou Alexander. Ela não deve enlouquecer e começar a atacar as pessoas como dizem os rumores. Ao ouvir Alexander, uma grande dúvida surgiu no rosto de Diana. Por que ela enlouqueceria e atacaria as pessoas? Parece que você não sabe, suspirou Alexander. Há um boato que diz que os familiares enlouquecem e atacam seus mestres quando eles evoluem. Não sabia desse boato. Mas por que eles fariam isso? Perguntou Diana. Controle social, respondeu Alexander. Formar um vínculo com uma criatura não é muito difícil para quem tem o menor controle sobre sua mana, e mesmo assim é difícil encontrar familiares de combate. Você sabe por quê? Não, admitiu Diana. Porque o problema não é formar o vínculo, é mantê-lo, explicou Alexander. Mantê-lo? Questionou Diana, pois isso era um tanto ilógico para ela. Sim. O verdadeiro desafio é mantê-lo, garantiu Alexander. Mas como são tantas variáveis, isso acaba virando uma questão de compatibilidade. O problema é que algumas pessoas gananciosas forçam seu vínculo com uma criatura contra a vontade dela, e isso geralmente termina em sofrimento para um ou ambos os lados, explicou Alexander. Principalmente quando o familiar evolui e adquire poder para se libertar do vínculo restritivo. Mesmo meu vínculo, que pode ser considerado especial, pode ser quebrado se Ocean tiver um poder superior ao meu e assim desejar, completou Alexander. Quem dirá os que são menos eficazes que o meu? Eu entendi o motivo dos ataques. Mas o que você quer dizer com isso sendo controle social? Perguntou Diana. Existem vários pontos. A maneira mais fácil de explicar é uma correlação de poder, respondeu Alexander dando um exemplo. Nós a sabemos, quase instintivamente, que não deveríamos brigar com Mark por causa de sua família. Ao ver que Diana pareceu entender e concordou com este ponto, Alexander continuou: e agora me diga, o que aconteceria se tivéssemos um familiar poderoso o suficiente ao nosso lado para atuar como nosso apoio? O corpo de Diana estremeceu e a compreensão do assunto brilhou em seus olhos. Ela sabia o que ele queria dizer. Por ter nascido perto de uma cidade aventureira e da floresta estelar, Diana ouvia,
desde criança, as pessoas falarem sobre o grande poder que as criaturas que habitavam a floresta poderiam ter após algumas evoluções. Parece que você entendeu, sorriu Alexander. Quanto menos familiares as pessoas comuns tiverem, menor será a chance de um familiar emergir em uma família não nobre e deixá-los em apuros. Após terminar de explicar, Alexander foi até o limite da sua área, limpou bem a sua mente para se concentrar e usou o campo da água e bênção de mana como base para lançar o feitiço Barreira d'Água em conjunto com o aprimoramento, Coração da Água Congelada, em potência máxima. Com o efeito do aprimoramento, Coração da Água Congelada, ativo, o feitiço Barreira d'Água mudou e se transformou em uma grande parede de gelo que bloqueou e selou a passagem. Mas Alexander não parou por aí, ele também usou esse efeito para fazer uma pequena e densa cúpula de gelo, pois precisava se transformar para acessar todos os seus aprimoramentos. O ar frio causado pelo feitiço rapidamente chamou a atenção de Mark e Stella. Mas quando eles foram investigar, Diana não foi encontrada em lugar nenhum e uma grande parede de gelo obstruiu o caminho para a área de Alexander. Eles lançaram olhares estranhos para a parede de gelo, por vários motivos, mas acabaram decidindo ignorá-la e ir dormir para não a cutucar o urso. Alexander não se importava com o que estava acontecendo do outro lado da parede de gelo. Desde que nenhum deles cruzasse a linha, ele não pretendia interferir ou interagir com eles durante a noite. Com sua dupla camada de gelo construída, Alexander usou o feitiço Revigorar para dar um bom banho em Ocean. E enquanto lhe dava banho, ele usou os cartões de recompensa aleatória para tentar conseguir mais alguns pontos de crescimento e ajudar ainda mais na evolução de Ocean. Você usou 14, cartão de recompensa aleatória. Você recebeu 5.000 pontos de XP, 90.000 pontos de XP, 3 pontos de crescimento, 50.000 pontos de XP, 20.000 pontos de XP, cartão de mais um nível em proficiência, 100.000 pontos de XP, 2 pontos de atributo livre, 2 pontos de atributo livre, 4 pontos de crescimento, cartão de mais um nível para familiar, 1 ponto de atributo livre, 80.000 pontos de XP, e cartão de habilidade aleatória. Alexander ficou em conflito com essas recompensas aleatórias, pois algumas eram muito boas, mas uma grande parte delas eram XP. O que não era de todo ruim, mas independentemente da quantidade, XP era um recurso que ele poderia obter mais tarde e estava longe de ser o que precisava agora. Ganhar pontos de experiência como recompensa é frustrante, reclamou Alexander mentalmente. Pelas minhas estimativas, preciso de pontos na casa dos milhões para subir de nível. Seria muito melhor se houvesse outros prêmios. Depois de extravasar as suas reclamações, Alexander planejou a melhor forma de gastar seus pontos. Mas antes ele precisava preparar Ocean para a evolução que ele havia escolhido. Sabendo que a evolução que queria para o Ocean deveria ficar disponível, e que mesmo que isso não acontecesse ele poderia encontrar outro catalisador na manhã seguinte, ao retornar à cidade, Alexander começou a usar seus pontos, tanto os de atributo livre quanto os de crescimento. 10 pontos foram adicionados à vitalidade. 10 pontos foram adicionados à inteligência. 25 pontos foram adicionados à defesa. 35 pontos foram adicionados à destreza. 10 pontos foram adicionados a charme. 10 pontos foram adicionados à sorte. Você aprendeu a técnica de combate Tier 2 Combate Aquático. Você presenteou o familiar em Ocean com o aprimoramento, Harmonia Corporal. Você presenteou o familiar em Ocean com o aprimoramento, Desenvolvimento Corporal. Você presenteou o familiar em Ocean com o aprimoramento, Coração da Água Congelada. Você presenteou o familiar em Ocean com o aprimoramento, Corpo Venenoso. O aprimoramento, Energia Crescente, é incompatível com o familiar, Ocean, no momento. Você presenteou o familiar em Ocean com a habilidade Modulação de Energia. Você presenteou o familiar em Ocean com a habilidade Controle Mágico. Você presenteou o familiar em Ocean com o feitiço Rajada Elemental da Água. Você presenteou o familiar em Ocean com o feitiço Nevoeiro de Vapor. Você presenteou o familiar em Ocean com a técnica de combate Campo da Água. Você presenteou o familiar em Ocean com a técnica de combate aquático. Realizar todos esses reforços, nele em Ocean, custou-lhe todos os seus pontos de atributo livre e 16 dos seus 20 pontos de crescimento, mas Alexander nem se importou com isso.
O verdadeiro problema era a dor que todas essas mudanças simultâneas, provavelmente, estavam causando em Ocean. Ciente da gravidade da situação de Ocean, Alexander iniciou a análise das possíveis evoluções disponíveis para ela, pois se a evolução que ele desejava não existisse lá, ele teria que intervir com medicamentos e fatores externos. Iniciando análise para as possibilidades de evolução. Analisando evoluções anteriores. Analisando espécie atual. Analisando raça atual. Analisando herança genética. Analisando aprimoramentos. Analisando habilidades. Analisando o ambiente. Analisando títulos. Análise para possibilidades de evolução concluída com sucesso. Verificando evoluções adequadas. Evoluções adequadas encontradas. Evoluções. Lobo do mar profundo, sem informações. Grande alfa, sem informações. Lobo gigante, sem informações. Lobo do gelo, evolução desbloqueada por lobos de clima frio que transformam sua afinidade elemental da água devido ao clima, por seus descendentes e aqueles que mantêm aprimoramentos relacionados. Aumenta principalmente o porte físico, o atributo defesa e a resistência do corpo. Não desenvolve muitas habilidades mágicas. Grande lobo solitário, sem informações. Observação 1. Escolha cuidadosamente. O processo ainda pode ser adiado, mas uma vez iniciado, não deve ser interrompido e é irreversível. Observação 2. Se o processo de evolução for interrompido, haverá sérias consequências. A pior delas é a morte. Ao ver que a linha evolutiva desejada estava disponível, Alexander não perdeu um segundo lendo as informações sobre as outras opções e iniciou o processo de evolução de Ocean o mais rápido possível, pois durante o processo de evolução o sistema colocaria em dormência e sono profundo para gerenciar o passo a passo da sua evolução. Lobo do gelo. O processo de evolução começou. O seu familiar será colocado em dormência e sono profundo até o processo terminar. Assim que o processo de evolução começou, Ocean, que lutava para não se contorcer com as dores que as mudanças que recebeu estavam causando, deitou-se e dormiu, como se não sentisse mais as mudanças.